Meus irmãos, graça e paz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, a partir do verso 9 até o verso 22. Segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 9 até o verso 22. Vamos ler, meus irmãos, alternadamente, esta porção da santa palavra do Senhor, nosso Deus. Sentados como os irmãos estão, leamos a palavra alternadamente. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Dê saudações a Prisca e a Áquila e a casa de Onísiforo. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Amém. Curve a sua cabeça, meu irmão, curve a sua cabeça, minha irmã. E vamos pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente, a fim de que a palavra seja ministrada segundo a vontade soberana do Senhor, nosso Deus. Amado Senhor, chegamos mais uma vez à Tua santa presença para suplicar que o Senhor ilumine a nossa mente e a palavra a ser ministrada encontre guarida na vida, no coração, na alma, na mente de cada pessoa aqui presente. E usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, oro e agradeço. Amém. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, por favor. No capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. O maior evangelista do século XX, Billy Graham, ele disse que há mais gente sofrendo de solidão do que qualquer
outro problema. Paul Tournier, renomado médico, psiquiatra e escritor suíço, e é interessante que o pai dele, o Paul Tournier pai, foi pastor da Catedral de São Pedro, a mesma igreja pastoreada por Calvino. Portanto, Paul Tournier filho, ele disse o seguinte: a solidão é o problema mais devastador da era atual. Ele morreu em 1986. Portanto, meus amados, uma afirmação feita no século passado, todavia, continua sendo uma afirmação tremendamente atual. Tem muita gente sofrendo de solidão. A solidão é o problema mais devastador da era atual. Apesar das ruas estarem lotadas, as praias, shopping center, lojas de departamento e assim por diante, a solidão campeia. A solidão domina mentes, almas e coração. Então vejam bem, meus irmãos, nós estamos vivendo essa era de tremenda solidão. Certa ocasião, eu disse a uma querida irmã, eu disse a ela: minha irmã, praticamente toda pessoa envolvida seriamente com o ministério cristão sofre da solidão do ministério. Toda pessoa seriamente comprometida com o reino de Deus, com a pessoa de Jesus, com a palavra poderosa de Deus, sofre da solidão ministerial. Sofre o pastor, o missionário e principalmente aqueles que estão nos campos missionários, distantes da família, muitas vezes em culturas diferentes, enfrentando costumes diferentes. E quem está fazendo missão transcultural tem a questão da língua. Portanto, a solidão ocupa a mente, a alma e o coração dessas pessoas. John R.W. Stott afirmou que a passagem da Escritura que estamos considerando relata o Getsemane de Paulo. O que nós lemos, segundo Stott afirma que este capítulo 4, a partir do verso 9, é o Getsemane do apóstolo Paulo. O Getsemane do apóstolo São Paulo. Apenas para refrescar a memória de vocês. Paulo estava na prisão pela segunda vez em Roma. Ele estava preso, não numa casa alugada, como acontecera na primeira prisão. Ele estava em prisão domiciliar. Agora, não. Agora, Paulo está numa masmorra, conhecida, famosa. Continua em pé ainda a masmorra mamertina, na qual, segundo a tradição cristã, Paulo permaneceu naquela masmorra durante 9 meses, até o seu martírio.
com a idade de 65 anos. Ele saiu da prisão para o martírio. Alguém já disse que naquela masmorra a pessoa saía para o sacrifício, para o martírio, ou saía daquela masmorra doente, muito doente, com o corpo completamente tomado pela lepra. Portanto, Paulo estava exatamente nessa prisão. E eu, meus amados, pessoalmente, eu chamo essa experiência do apóstolo Paulo naquela prisão de a solidão de Paulo. E é o tema da reflexão desta noite. A solidão do apóstolo Paulo. Sim, Paulo. Aquele que teve um encontro tremendo com Jesus. Aquele que tornou-se o grande apóstolo da igreja. Naquela prisão, naquela masmorra, Paulo sofre com a solidão. Portanto, eu chamo a solidão de Paulo. Observemos, meus irmãos, algumas situações que conduziram a vida de Paulo pela vereda da solidão. Pela vereda da solidão. Por esse sentimento de solidão que dominou a sua vida, dominou a sua mente, dominou a sua alma, dominou o seu coração. Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, que aparece em outras versões, ele era um ferreiro. Alexandre, o ferreiro, se havia oposto ao ministério de Paulo. Tornou-se um adversário do ministério de São Paulo. E ele diz esta verdade. Olhe para o verso 14 e o verso de número 15, por favor. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Alexandre prejudicou muito a minha vida, o meu ministério. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. E ele diz a Timóteo: tome cuidado com ele. Cuidado com esse homem, ele é perigoso. Ele estava dentro da igreja, causando muitos males à igreja e muitos males à vida do apóstolo Paulo. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Tem gente que anda na igreja que parece crente. Se veste como crente, canta como crente, tem uma Bíblia como crente, faz até devocional, ora, abre a Escritura, porém ainda não nasceu de novo. Ainda não teve um encontro com Jesus. A sua vida ainda não foi mudada, não foi transformada. E aí a palavra diz que pelo fruto a gente conhece a árvore. É exatamente pela vida, pelo testemunho, por aquilo que diz, pelo que faz. A gente conhece exatamente o fruto pela árvore, ou a árvore pelo fruto. Então, meus amados, Alexandre, o ferreiro, se tornou adversário do apóstolo Paulo. Outro fato que Paulo narra: os seus cooperadores o haviam abandonado quando deles mais precisava. Cooperadores, pessoas que estavam ajudando o ministério do apóstolo Paulo. Diz a palavra que todos abandonaram o apóstolo, principalmente por ocasião de sua primeira
defesa. Por favor, olhe para o verso de número 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Todos. Ninguém se aproximou dele. Todos deixaram o apóstolo Paulo entregue à sua própria sorte. Ninguém foi a meu favor. Seus cooperadores foram embora. Paulo, todavia, meus amados, confiava que, da mesma forma como o Senhor estivera ao seu lado nas horas de provação, continuaria a libertá-lo de toda obra maligna. Alexandre me causou algumas coisas ruins, verdade. Meus amigos me abandonaram por ocasião de minha primeira defesa, verdade. Só que Paulo diz: o meu Senhor não me abandonou. O Senhor sempre esteve comigo. E mais uma vez o Senhor me livrará de toda obra maligna. Olhe para o verso 18, meu querido irmão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todo o sempre. Amém. Fui abandonado? Sim. Ninguém foi a meu favor? Verdade. Estou numa masmorra? Verdade. Tenho sofrido? Verdade. Sinto solidão? Verdade. Porém, o meu Senhor, Ele sempre está comigo. A Ele, glória para todo o sempre. Amém. Então, meus amados, em toda a sua experiência de provas e tribulação, Paulo estivera sozinho. Sempre. Sempre. E aí a gente vai analisar os 3 pedidos que Paulo faz a Timóteo, que estão aqui no capítulo 4, a partir do verso 9. 3 pedidos que ele faz ao seu amigo, ao seu colega de ministério, ao seu filho na fé, Timóteo. E aí a gente vai perceber que Paulo faz esses 3 pedidos a Timóteo, e esses pedidos revelam suas necessidades para combater a sua solidão pessoal. É interessante. A gente olha para a Escritura e de repente a gente não percebe isso. Será que esses pedidos que Paulo fez a Timóteo apontam, sinalizam para essa solidão que Paulo sofria lá naquela masmorra mamertina, lá em Roma? Úmida, fria. Então vejamos. No primeiro pedido, Paulo mostra necessidade explícita de amizade humana, de presença humana, de alguém ali perto dele. Necessidade explícita de amizade humana. O apóstolo Paulo disse explicitamente a Timóteo, seu filho na fé e companheiro na labuta ministerial, na lida ministerial. Olhe para o verso 9. Ele diz assim: empenhe-se por vir até aqui
o mais depressa possível. Eu preciso de você, Timóteo. A sua presença vai alegrar a minha vida, mesmo estando nessa situação deplorável. Venha rápido. Não demore. Venha rapidamente, diz o verso de número 9. Porque o apóstolo pede a presença pessoal de Timóteo? Porque ele pede, venha depressa, não se demore, não perca tempo, venha rapidamente, por alguns motivos que o texto vai ensinar. Por exemplo, Demas o havia abandonado. Demas o havia abandonado, tendo amado o mundo presente. Voltou para o sistema pecaminoso, mundano e separado de Deus, diz o verso de número 10. Olhe para o verso de número 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele amou o mundo. Ele voltou para lá. É a porca que voltou a se envolver com a lama. O bêbado que vomitou e depois se envolve com o seu próprio vômito. Ele me abandonou. Amou o presente século. Amou o sistema de novo. Mais uma vez, se apaixonou pelo sistema pecaminoso, pela imoralidade, pelo mundo amoral. Ele me abandonou. Depois ele diz, Trófimo estava doente em Mileto, e Erasto havia permanecido em Corinto. Diz lá o verso 20. Olhe para o verso 20, meu irmão. Veja o que está escrito no verso de número 20. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Ele não podia estar com Paulo. São as pessoas mais próximas dele. Aquele que lhe dava calor humano. A presença humana. E Paulo continua. Crescente estava na Galácia, Tito na Dalmácia, Tíquico em Éfeso e Carpo em Troade. É o que diz o verso 10, verso 12 e verso 13. Aquelas pessoas mais próximas, os amigos, crentes, servos fiéis, companheiros fiéis, amigos próximos, fiéis, estavam longe. Estavam muito longe. Mas Paulo estava sozinho? Não, ele contava com a presença do médico amado Lucas. Não na prisão. Porém, Lucas estava ali levando algum tipo de conforto, de consolo ao apóstolo Paulo. Mas Paulo diz assim, por favor, localize João Marcos. Aquele mesmo João Marcos que abandonou Paulo na sua primeira viagem missionária. Na segunda já não foi mais com Paulo. E agora ele diz, olha, por favor, localize João Marcos e traga-o. Olhe para o verso 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. É um homem de Deus. É um crente. É um servo. Ele me foi inútil na primeira viagem missionária. Agora não. Ele me é útil ao sagrado ministério. Por favor, localize João Marcos
e traga-o com você. Então, meus amados, a experiência vivida por Paulo nos leva a compreender que a amizade humana é uma das provisões de Deus para a pessoa solitária. É a provisão divina. É quando você pode encontrar um ombro amigo. É quando você pode abrir a sua alma, o seu coração. É quando você descortina o interior da sua vida. E você apresenta as suas dúvidas, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas crises. Porque todos nós somos seres humanos. E nós sofremos também com a solidão. Todos nós. O solteiro, o casado, o viúvo, o divorciado, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso. Todos nós sofremos com esse sentimento de solidão. E muitas vezes nós estamos cercados pela família. Porém, esse sentimento bate na nossa alma. Então Paulo sentiu esse sentimento. Ele sentiu a solidão na sua alma. Portanto, nessa solidão, Paulo precisava de amizade humana, de presença humana, de calor humano, do aconchego humano, de um colo, de um ouvido. Portanto, meus amados, essa foi a primeira necessidade explícita vivida pelo apóstolo Paulo, a necessidade de amizade humana. 2. Necessidade urgente de certo conforto físico. Paulo não estava no hotel 5 estrelas. Paulo não estava no hotel de 4, 3, 2 ou 1 estrela ou 0 estrela. Paulo estava numa masmorra. E Paulo pede a Timóteo que trouxesse a capa. Por que a capa? Porque o inverno estava chegando. Ele pede a capa. A capa era uma pesada capa de inverno, feita de lã grosseira para proteção contra a umidade e o frio. Faz sentido. Paulo estava antecipando a chegada do inverno. Olhe para o verso 21, meu querido irmão, verso 21. Faça o possível para vir antes do inverno. E aí, ele antevendo a chegada do inverno, ele diz, por favor, traga a minha capa. Traga a minha capa. Eu deixei essa capa lá em Troade, na casa do meu amigo, do meu irmão, do servo do Senhor, Carpo. Verso 13, parte A do versículo 13, parte A. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Não esqueça. Portanto, meus amados, o desconforto físico gera também solidão. Paulo estava numa masmorra. Faço questão de repetir. Não estava em casa. Não estava hospedado numa casa, numa residência. Não estava, por exemplo, na casa de Lídia, a primeira convertida da Europa que chamou Paulo para a sua casa. Lá em Atos 16 vocês vão encontrar essa história. Paulo estava numa masmorra, abandonado ali. Então, assim como ele precisava do companheirismo de seus amigos,
também precisava de roupas para a sua sobrevivência. Pense você numa masmorra, com uma roupa leve, e o inverno chegando. Pense numa masmorra fria, úmida, doentia, asquerosa, e você ali sozinho. Que solidão. À noite o frio batia. Solidão. A solidão do apóstolo Paulo. Meus amados, a capa iria esquentar o seu corpo na úmida e fria prisão de Roma. Então, meus queridos, seguramente o desconforto físico intensificava a sua solidão. O desconforto físico. Deixe-me dizer uma coisa. Quando o nosso corpo está fraco, abrimos-nos para uma multidão de problemas. Multidão de problemas. É muito importante entender que Paulo não tinha vergonha de admitir a sua solidão. Eu estou com frio, estou sozinho, estou aqui isolado, daqui sairei apenas para o martírio. Então, por favor, Timóteo, vá à casa de Carpo. Lá em Troade, ali eu deixei a minha capa na casa de Carpo. Então traga, vai me trazer um pouco de conforto, vai me dar um pouco mais de tranquilidade corporal. Então, meus amados, Paulo não tinha vergonha de admitir a sua solidão, tampouco vergonha de dar atenção às suas necessidades físicas. Era um herói de Deus? Era. Grande Paulo, o maior teólogo da igreja. Um homem que teve um encontro tremendo com Jesus. Recebeu revelações tremendas da parte do Senhor Jesus. Ele viu o Senhor ressurreto. Mas agora ele estava numa prisão, sentindo frio, abandonado. É o peso da solidão. É a dor da solidão. Terceiro pedido. Necessidade de manter sua mente ocupada. Necessidade de manter sua mente ocupada. O último pedido feito a Timóteo especificava os livros e os pergaminhos. Livros e pergaminhos. E aí eu digo o seguinte: não é suficiente cuidar apenas das necessidades físicas e sociais com os amigos diletos, com a capa para o frio. É também necessário cuidar da mente. Cuidar da mente. Manter a mente ocupada. Olhe para o verso 13, a parte B. Veja o que está escrito. A parte B diz assim: traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Especialmente os pergaminhos. Antes de falar um pouquinho sobre esses livros e esses pergaminhos, deixe eu dizer outra coisa importante. Paulo entendia que era necessário fazer provisão para a alimentação do intelecto, da mente. E aí eu digo a todos vocês, à medida que a idade vai chegando, a gente vai perdendo um pouquinho o interesse pela leitura. A gente esquece de alimentar o intelecto.
É importante manter a mente sempre viva, lendo, estudando, estudando. É importante demais. Portanto, Paulo queria manter sua mente ocupada. Ele não queria ficar ali naquela masmorra, olhando para o chão ou para o teto. Janela, nem pensar. Não havia janela. Uma coisa insalubre. Uma coisa miserável. Olhar para o teto, para a pedra do teto, para a rocha do teto, para o chão sujo, imundo. Ficar contando barata? Não. Olha, por favor, Timóteo, me traz os livros e os pergaminhos. Há muita especulação sobre esses livros, muita especulação, mas nenhuma prova concreta. Eu procurei ler. Eu fui atrás de informação. Não há nenhuma prova concreta a respeito desses livros. Uns pensam, por exemplo, que seriam as escrituras do Velho Testamento. Tragam os livros do Velho Testamento. Porém, não há prova. Outros pensam que esses livros poderiam ser escritos judaicos sobre as escrituras do Velho Testamento na forma de comentários. Também nada provado. Não há prova nenhuma. Os pergaminhos. Também não há consenso sobre o que estava escrito nesses pergaminhos. Quando ele diz assim, especialmente os pergaminhos, por quê? O que estava escrito lá? Será que as cartas que ele escreveu? O que estava lá? A Bíblia não diz. A Escritura silencia diante desse fato. Não há consenso também sobre o que seriam esses pergaminhos. Algumas pessoas dizem, alguns eruditos afirmam que se tratava das cartas escritas do próprio Paulo. Será? A Bíblia não diz. Há outras especulações. O importante, meus amados, é que Paulo queria os livros e os pergaminhos, porque Paulo queria manter a sua mente ativa, ocupada, lúcida diante de Deus e diante dos seus algozes. Mente lúcida. Então, o certo é que o idoso pregador poderia sentir-se feliz com os seus livros e os seus pergaminhos, aliviando a sua solidão. Traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. Eles vão aliviar a solidão da masmorra. Essa solidão que antecede o meu martírio, a minha morte, a minha partida para a eternidade, porque para isso eu estou completamente preparado. Então, amados, os livros e os pergaminhos ocupariam sua mente e alimentariam a sua alma na solidão da prisão. E eu quero partir para o encerramento, dizendo assim, meu irmão, minha irmã, deixe-me dizer algo solene e grave. Algo solene e grave. Preste atenção, por favor. Se quiser anotar, anote isso. É importante. O novo nascimento, o nosso encontro com o amado Jesus,
não nos priva de nossas prerrogativas humanas. Continuamos humanos, sofrendo de solidão, de aflição, passando pela tormenta da vida. Às vezes o barco, diante de uma tempestade, tende a naufragar. São as prerrogativas humanas. O novo nascimento não nos priva de nossas prerrogativas humanas. Tempestades na vida e solidão são realidades que enfrentamos. Realidades que nós enfrentamos todos os dias. Paulo enfrentou essas tempestades. Perseguição, naufrágio, açoitamento, falsidade de irmãos, pessoas que nunca nasceram de novo. Como a falsidade dói. É um sentimento horroroso. A falsidade dói na alma. Então Paulo sofreu com perseguição, naufrágio, açoitamento, falsidade de irmãos, assaltos, naufrágio no mar e nos rios, perseguido em Jerusalém, descido num cesto, numa muralha, na parede de uma muralha, e assim por diante. Então, meus amados, e sofre também a solidão da prisão, da masmorra. Então, são provas irrefutáveis dessas realidades enfrentadas por Paulo e enfrentadas também por todos nós, até porque cristianismo não é um parque de diversão. Cristianismo é também um chamamento para o sofrimento, para o carregar a cruz, para o isolamento, para a solidão, para a dor. Como enfrentar essas situações avassaladoras? Como enfrentar essas prerrogativas humanas? 3 coisas para encerrar. Primeiro, com a ajuda de amigos fraternos. Com a ajuda de amigos fraternos. Gente precisa de gente. Por isso, é importante as relações interpessoais e do apoio mútuo na vida cristã. Mutualidade. A igreja foi chamada para desenvolver mutualidades. E uma delas é exatamente essa, o cuidado, o apoio mútuo à vida do outro. A gente esquece isso com tanta facilidade. A gente pensa muito no umbigo da gente, na situação da gente, na vida da gente, esquece a vida do outro, a situação do outro. Segundo, preparando-se para tempos difíceis, cuidando da relação pessoal com Deus e das necessidades físicas e emocionais. Não esquecer a relação vertical, terra e céu. Dependência total de Deus. Depender de Jesus. Depender da graça de Deus. Depender da pessoa bendita do Espírito Santo, o Consolador amado. Estar sempre diante do Senhor em profunda oração.
procurar ter uma vida piedosa diante dos olhos de Deus e diante dos homens. Cuidar dessa relação vertical. Eu preciso de Deus mais do que tudo na vida. Eu preciso de Deus. Mas também preciso cuidar da minha vida física e da minha vida emocional. Terceiro e último lugar. Resistir com a graça de Deus na adversidade. Paulo dizia: o Senhor vai me conduzir em segurança. O Senhor vai me dar vitória. Ele vai me livrar de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Louvado seja o Senhor. Depender ou resistir com a graça de Deus na adversidade. A adversidade bateu a sua porta, resista, apelando para a graça de Deus. Tudo posso daquele que me fortalece. Eu posso enfrentar a dor, o sofrimento, a perda, as angústias da vida, a solidão da vida, a solidão de uma doença terminal. Com a graça de Deus eu posso resistir. E com a graça de Deus eu sou mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, amados, manter a confiança em Deus, mesmo em momentos difíceis e solitários. Manter a confiança em Deus, se manter firme. Como o Monte Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Se manter firme, firmado na rocha. A sua casa está alicerçada na rocha dos séculos que é Jesus. Então mantenha resistência, resista com a graça de Deus na adversidade. Então, meus amados, todas as adversidades e a solidão são superadas por causa da presença de Deus e de sua graça. Olhe de novo para o verso 22 para a gente encerrar. O verso 22, por último, o verso 22. O Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. Graça que nunca nos abandona. Na solidão ela está junto. Na dor, ela está junto. No sofrimento, ela está junto. O Senhor esteja com o seu espírito, com o espírito de Timóteo, com o meu espírito, com o seu espírito. A graça esteja com vocês. A presença de Deus esteja com vocês. A presença do Santo esteja com vocês. A presença do Eterno esteja com vocês. Aí sim você pode dizer: em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Amém.